Olá, você sabe quais são seus direitos e deveres como contribuinte? A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado realizou audiência pública para debater um projeto de lei que trata do assunto. Os países ocidentais que têm sistemas jurídicos semelhantes ao nosso têm códigos de defesa do contribuinte. O Brasil, não. Vai fazer o grande entendimento para que coloquemos o mais rapidamente possível essa matéria em pauta para se fazer justiça com o contribuinte brasileiro. Nós temos que fazer as leis e as normas, são para a grande maioria do povo brasileiro, que são pessoas de bem. E que a polícia que vá atrás dos infratores, é assim em todas as circunstâncias. Como atingir o equilíbrio entre as partes, o contribuinte e seus direitos e a fiscalização tributária, rígida, mas necessária. É o que você acompanha a partir de agora, aqui no Em Discussão. O Brasil, embora não tenha um Código de Defesa do Contribuinte, tem um Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, todavia, é de 1966. Ele tem mais de 40 anos. É um código extremamente qualificado, que durou essas mais de 4 décadas sem ter qualquer dos seus dispositivos declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, obviamente, com o transcurso do tempo, com o advento da nova Constituição e com a modificação das relações entre fisco e contribuinte, é absolutamente necessário que haja uma modificação com novas normas gerais. De lá para cá, muitas alterações ocorreram na legislação, ocorreram há mecanismos mais sofisticados de cumprimento das obrigações, mas tivemos também um custo sempre crescente de obrigações acessórias. O estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário indica que, por dia útil, há uma média de 50 novas normas tributárias editadas no país, o que gera um custo adicional. Cito também a questão da substituição tributária, que se generalizou nesse período e que antecipa o recolhimento dos tributos e também encarece o preço dos produtos e das mercadorias. O projeto de lei de iniciativa da senadora Cátia Abreu estabelece normas gerais sobre direitos e garantias aplicáveis na relação tributária do contribuinte com as administrações fazendárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O projeto tem por objetivo tornar mais equilibrada a relação entre os contribuintes e as administrações tributárias, reconhecendo os contribuintes como uma parte vulnerável nessa relação. É inexplicável que desde o século passado, Glauco, nós tenhamos ensaiado no Congresso a elaboração ou a promulgação de um Código de Defesa do Contribuinte e até hoje nós não logramos, evidentemente, uma conquista nessa área. E é bom lembrar que desde o advento da Constituinte em 1988, o Brasil avançou muito no plano dos direitos coletivos. Veja que nós temos, de qualquer forma, um Código de Defesa do Consumidor, um Estatuto da Criança e do Adolescente. Em suma, a legislação social no Brasil, ela de algum modo avançou. Mas, lamentavelmente, não conseguimos construir, do ponto de vista político, o Código de Defesa do Contribuinte. A primeira questão que se tem que se colocar é a situação que o Brasil se encontra hoje em relação ao Fórum Global de Transparência. A OCDE, ela estabelece que o Brasil hoje se encontra num patamar diferenciado em relação ao que ele se encontrava nos anos passados, por possuir um regime simplificado e direto de acesso às informações por parte do fisco. O Brasil ele passou a integrar um grupo de transparência fiscal em que se privilegia a troca de informações e o acesso direto dos dados, inclusive os bancários, pelo fisco. O universo de contribuintes do Brasil, nós temos aí 28 milhões de contribuintes, 24 milhões de pessoas físicas, que a gente chama pessoas físicas de menor capacidade contributiva. Essas pessoas físicas são as que entregam a declaração de imposto de renda. Dessas aí, 6 milhões apenas têm relevância fiscal. Ou seja, nós somos um grande condomínio de 200 milhões de habitantes em que
pouco mais de 15 milhões financiam o Estado de 200 milhões de habitantes. Sobre esse Estado de 200 milhões de habitantes, o Fisco realizou no ano passado 24.157 auditorias fiscais, ou seja, um percentual de 0,08% em relação ao total de contribuintes. Ainda há pouco o doutor Humberto disse que o Brasil não tem uma legislação que exalte os direitos do contribuinte. E essa é uma decisão democrática. A decisão que estabelece o equilíbrio entre o Estado e o cidadão, entre o Estado e o empreendedor, entre o fisco e o contribuinte. Ora, isso evidentemente que depende de uma decisão política, decisão adotada por essa brava guerreira do Tocantins, a senadora propositora do projeto, Cátia Abreu, e que está aqui nas mãos seguras e firmes e competentes do senador Armando Monteiro. Sempre em épocas de crise, os investimentos tendem a ser protelados. A aprovação de um código de direitos e deveres do contribuinte, sem dúvida, trará uma segurança jurídica adicional que favorecerá os investimentos no país. Do nosso ponto de vista, é surpreendente que se leve tanto tempo para aprovar um código que estabeleça os direitos e os deveres do contribuinte. Trago também, senhor senador Armando Monteiro, a posição da Confederação Nacional da Indústria, que é convergente em relação ao projeto da senadora Cátia Abreu. O Código Tributário que é proposto, embora não esteja ainda sistematizado, contém uma série de princípios e regras concernentes à interpretação da legislação tributária, de modo que o contribuinte possa saber qual é a interpretação que o fisco dá às disposições. É muito comum que os contribuintes tenham soluções de consulta que sejam apenas só do seu conhecimento e não do conhecimento dos demais. É recorrente o fato de que interpretações específicas constantes de pareceres normativos, instruções normativas, ordens de serviço e todos os atos provenientes do Poder Executivo não sejam de conhecimento pleno dos contribuintes. E é também muito comum que a legislação tributária seja interpretada com base em presunções, especialmente hoje, em que a legislação tributária tem utilizado de forma cada vez mais crescente a figura das pautas fiscais, substituições tributárias para frente e etc. De maneira que o uso dessas presunções precisa, igualmente, assim como as outras normas, ser objeto de um processo de transparência. E o código que é proposto aponta nesse sentido. No próximo bloco, críticas e elogios ao projeto. A gente volta em instantes.